E aí, gente, meu nome é Gabriel e hoje eu tô aqui para apresentar os 3 filmes de terror com mais carnificina que vão fazer com certeza cada um de vocês vomitar. Vocês estão andando numa trilha normal e de repente vocês acham um livro totalmente fechado com cercas, sabe, aqueles arames farpados, todo o livro cercado, e vocês, por pura coisa da cabeça, resolvem abrir esse livro e começam a ler. E de repente invocam uma entidade sobrenatural que pode com certeza matar vocês. Então apresento a vocês A Morte do Demônio, um dos filmes mais sangrentos e com carnificina já feito hoje em dia, que inclusive foi lançado ano passado, se eu não estou enganado. E nesse filme, como eu já comentei, conta da história de um livro que se chama O Livro dos Mortos, que esse livro ele convoca uma entidade demoníaca chamada Cardariano, segundo o relato do filme. E ao invocar essa criatura, vocês fazem um pacto com ela, que é feito através da leitura do livro. E por pura coincidência, no próprio livro vem escrito o tamanho de um trem: não leia o livro. Como a gente já sabe, os personagens não importam essas mensagens e começam a ler esse livro. Então, após a leitura do livro, esse personagem, quer dizer, esse demônio, ele escolhe uma pessoa para ser possuída. Normalmente não é a pessoa que lê, é sempre alguma pessoa que esteja mais fraca psicologicamente. Por exemplo, no primeiro filme da franquia, não do primeiro, né? Mas um dos melhores filmes normalmente da franquia hoje em dia, fala sobre uma garota que ela tem certos vícios com drogas e ela sai com seus amigos para uma cabana. Nessa cabana, eles tentam ajudar ela a se curar do vício. Um de seus amigos, muito inteligente, resolve ler esse livro amaldiçoado. Lendo esse livro, o demônio ele vai atrás da pessoa mais fraca psicologicamente, que seria ela no caso. Já no segundo filme, fala sobre uma família que moram em um apartamento, e nesse apartamento acontece um tipo de terremoto, e esse livro ele estava soterrado, alguma parte do apartamento, e o filho da mulher encontra. Então ele começa a ler esse livro, e obviamente quem é afetado é a mulher, porque ela tinha muitos problemas. Então é um filme muito bom, já que nele tem várias cenas onde realmente você vê muito sangue, onde você vê realmente o desespero e a falta de conhecimento das pessoas do que está acontecendo. Porque toda hora eles estão, tá, mas por que minha mãe tá fazendo isso? O que aconteceu com ela? Por que ela tá assim? Então esse filme é muito bom nessas cenas, porque realmente o diretor ele focou muito nisso, de fazer com que a gente possa sentir um pouco do que os personagens sentem e poder ver realmente essas cenas de sangue, cenas de carnificina. E como top 2, a gente vem com Terrifier, que é um filme que conta sobre um palhaço assassino chamado Art, que ele tem como objetivo matar cada pessoa em uma cidade, só que totalmente de maneiras que não são discretas. E a parte muito curiosa desse filme é que ele chega a ser o mesmo patamar de A Morte do Demônio. Ele segue muito esse ritmo de carnificina, só que ele é muito mais carniceiro do que esse outro filme. Nele tem muitas cenas onde realmente o palhaço ele tá estripando a pessoa, tá tirando todos os órgãos. Tem cenas onde ele, cara, realmente não tem como te explicar as cenas que tem. Mas tem algumas que também não faz muito sentido. Essa mesma da garota que está sendo estripada, que os órgãos estão sendo tirados, de repente ela começa a se mexer, sabe? No meio da morte toda dela, ela se mexe. Então tem coisa que não faz muito sentido, mas o filme ele é interessante para as pessoas que gostam muito desse tipo de roteiro, desse tipo de filme. Mas as cenas, obviamente, continuam sendo muito nojentas. Inclusive, ele é muito clichê também, porque tem momentos onde ele tá, tipo, preparando, tá tirando as facas, tá tirando a tesoura, e a personagem tá, tipo assim, ó. E eu fico, mulher, corre, meu irmão, tem um palhaço assassino aqui do teu lado, tu não vai correr. Então, tipo, ela fica esperando, ele se prepara, e quando ele tá pronto, ela começa a correr, e no final, obviamente, ela morre. Então, tem muitos desses clichês, mas ele lembra muitos clássicos de terror, como Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica. Ele pega muito esse estilo de filme, claro, tirando o fato de que eles não têm tanta carnificina como ele. Então isso também foi acrescentado ao filme. E a parte mais bacana desse filme é que ele realmente mistura muitas coisas ao mesmo tempo. É carnificina, algumas cenas engraçadas, porque o palhaço, as expressões que ele faz, te faz meio que rir, porque ele trata as coisas como se fosse um tipo de brincadeira, e isso realmente é cômico,
só que ao mesmo tempo estranho. Então o filme, por ser um pouco clichê, você acaba achando muita graça dele. E para satisfação de todos, ele tem uma trilogia, ele tem 3 filmes e tem um 4º filme do Dr. Heifer, que está previsto para lançar próximo ano, 2027. Então se preparem que esse pode ser um dos melhores filmes. E como tópico 3, mais um dos melhores entre os dois que eu já falei, vem The Sadness, ou A Tristeza. Nesse filme nos conta sobre um vírus contagioso, como se fosse uma pandemia de Covid, só que a diferença é porque o Covid nos mata, e nesse caso o Covid faz com que as pessoas se matem. Então esse vírus faz com que cada pessoa se torne um psicopata ou serial killer que tem fascinação por matar outras pessoas. E nesse filme a gente tem um casal principal que eles tentam se achar no meio dessa grande tumulto na cidade. Então eles tentam se encontrar, e o maior perigo é porque eles têm que sair da casa deles para poder se encontrarem. E nessa de sair da casa, eles veem várias coisas estranhas, como por exemplo a personagem principal, a mulher, ela estava num trem e de repente nesse trem várias pessoas começam a se dar facadas, começam a se morder. Então tipo, são várias coisas que a gente olha e pensa, cara, o que tá acontecendo, meu irmão? O mundo tá acabando e todo mundo tá se matando. E o homem, que é o outro personagem principal, ele tá andando na cidade e de repente ele vê, tipo, uma velha pegando óleo quente, tacando na cara do outro cara, vê gente pulando do prédio e se matando. Então é realmente o fim do mundo, é uma loucura esse filme. Mas é um ótimo filme para você assistir, eu super recomendo, eu particularmente amei esse filme. E as partes mais loucas dele é porque tem também um velho lá tarado que faz uma coisa estranha com as pessoas. Então nesse filme você vai ver de tudo em um pouco. Nele não tem exceção de nada. Você vai ver mutilação, você vai ver sangramento, você vai ver matança, você vai ver suicídio. Então se você é sensível a algum desses tópicos, eu recomendo que você não assista The Sadness. De jeito maneira não assista The Sadness. Porque esse filme realmente ele é muito sangrento. E é só para quem tem o coração forte e o estômago também. E esses foram nossos top 3 filmes de sangramento, carnificina e mutilação. Se vocês sabem um filme que vai me deixar vomitando todo dia ou pensando sobre alguma coisa, me falem aqui no comentário também. Não esqueçam o like de vocês. E é isso, galera, e até a próxima.